Nós estamos alegres porque até aqui o Senhor Deus nos ajudou, e a palavra do Senhor diz que grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres, debaixo de uma chuva abençoada que Deus manda, né? Uma chuva mesmo para molhar a terra e fazer a terra produzir pão para o que come e semente para o que semeia. Amém? Mateus capítulo 12, João capítulo 12, João, Evangelho de João, capítulo 12, João 12, 24, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, 12, 24, amém? Queria cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela internet, pelos nossos sites, também pela Web Gospel, e quero dizer que todos os nomes, pedidos que nós temos recebidos de oração, temos apresentado. Ontem nós tivemos guerreiros de oração, desde as 8 horas da manhã até as 16 horas, 8 horas sem cessar de oração, e sem interrupção. E todos os nomes, pedidos foram trazidos e apresentados no altar, e nós intercedemos, estamos ainda intercedendo por todos eles que pediram a nossa oração, para que o Senhor possa também tocar e abençoar. Vamos ler João capítulo 12, versículo de número 24, João 12, 24, estávamos no louvor, adorando o Senhor, bendizendo o seu nome santo, e vamos então meditar na palavra do Senhor. Próximo domingo a Santa Ceia, e não nesse domingo, dia 11 de novembro, de hoje a 15 dias, nós teremos aqui batismo nas águas, aqui na nosso batistério, amém? Vamos então meditar na palavra do Senhor. João capítulo 12, versículo de número 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E o 26 diz assim, o 25 diz assim: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E o 26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Por favor, os irmãos podem sentar. Que Deus possa abençoar aqueles que nos acompanham pela internet, também das suas casas, do seu trabalho, você possa ser tocado pelo Espírito do Senhor e abençoado em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela é refrigério para a nossa alma. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, e que é mais desejável do que o ouro depurado. A palavra é mais desejada do que o ouro depurado. O Senhor disse: eu enviarei fome sobre a terra e sede sobre a terra. Não será fome de pão e nem sede de água, mas será fome e sede de se ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, com certeza isso vai acontecer. Já tem acontecido, porque o Senhor disse: quem tem sede, vem a mim, e eu darei da água da vida. E todo aquele que tem sede, vem até o Senhor e beba da água da vida. Amém? Receba de graça da água da vida. Olha, a palavra do Senhor, ela diz assim, Jesus dizendo assim: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Primeiramente, Jesus estava referindo primeiramente a ele mesmo, a si próprio. Por quê? Porque Jesus veio a esse mundo e havia nele uma missão. João Batista,
o maior de todos os profetas que já existiu na face da terra, ele disse assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas existe um maior do que eu, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Aí, o que acontece? Ele estava ali batizando nas águas e de repente vem Jesus e ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vem até ele, e Jesus vem com os filhos de Israel para também ser batizado nas águas, e João Batista disse assim: olha, eu estou fazendo o batismo de arrependimento, mas eu sei quem tu és, e sei que tu não tens pecado nenhum. Como que vens a mim para que seja batizado no batismo de arrependimento? João Batista por um momento disse assim: peraí, eu acabei de dizer que eu batizo com água para o arrependimento, mas que existe um que é mais poderoso, maior do que eu, e eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, e ele é santo, e ele é poderoso, e ele é aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. E a hora que eu vi Jesus, eu apontei para ele e disse para todo mundo: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora ele me vem a mim pedindo para que eu o batize no batismo de arrependimento? João Batista ficou meio receoso em batizar Jesus. Disse: não, Senhor, o Senhor não, eu posso batizar a todos, menos a ti. E João Batista disse assim, Jesus disse a João Batista: João, é necessário que assim seja, para que se cumpra as Escrituras. Bom, se é para cumprimento das Escrituras, o profeta não vai teimar, o profeta não vai duvidar se é para cumprimento das Escrituras sagradas. Então, Jesus entrou na água, e quando Jesus foi batizado nas águas, João viu e entendeu, porque ele olhou para os céus e viu o Espírito Santo que desceu sobre Jesus e repousou. De onde veio o Espírito? O Espírito desceu em forma corpórea de um pombo, de uma nuvem que estava sobre aquelas pessoas, sobre o Jordão. E João olhou para aquela nuvem, a nuvem da glória de Deus, a nuvem da presença de Deus, a mesma nuvem que estava sobre o acampamento de Israel. Quando saíram do Egito, havia uma nuvem que o cobria, a nuvem da glória do Senhor. E ali ele olhou, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Era Deus falando. E daquele instante, daquele momento instante, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, estava sobre Jesus, que o conduziu para o deserto, para que fosse provado, tentado pelo diabo, não para saber se Jesus ia conseguir vencer o diabo ou não, mas para que ali houvesse o início de uma vida ministerial, de um propósito, de alcançar os doentes, os enfermos, os fracos, os oprimidos, os perturbados, os necessitados, e chamar todos os perdidos para a salvação. Ali começa o ministério de Jesus. Mas o ministério apenas estava começando, estava no princípio. Por quê? Porque Jesus disse assim: se o grão de trigo cair na terra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, veio à terra em forma humana. Mas se o grão de trigo vem na terra, foi Jesus, e se esse grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer,
ele produz muitos frutos. Primeiramente, Jesus estava falando de si mesmo, da sua vida, do seu ministério. Mas essa mensagem, essa palavra não serve somente para Jesus, mas ela serve para cada discípulo seu. Por quê? Porque a minha vida, eu, você que me acompanha pela internet, todos, se nós não morrermos, nós ficaremos só. Foi isso que Jesus disse. Se nós não morrermos, nós ficaremos só. Vamos abrir a palavra de Deus. Em Mateus, por favor, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículo 24. Mateus 16, 24. Jesus disse assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tomou a cruz. Quando Jesus tomou a cruz, colocaram a cruz sobre os seus ombros, para onde que ele foi? Para onde Jesus foi? Com a cruz. Para onde? Para um monte chamado Calvário, ou Gólgota, ou Caveira. Foi para lá que ele levou. E para onde ele levou a cruz? Para quê? Para morrer nela. Ele foi morto na cruz. E quando ele disse assim: quem quiser vir após mim, negue a si próprio. Primeiramente, nós temos que negar a nós próprios, a nós mesmos. Nós temos que negar, tomar a nossa cruz e ir para onde? Seguir Jesus. Seguindo para onde? Onde ele foi com a cruz? Para a morte. E nós devemos seguir Jesus para onde? Para a morte também. Porque a palavra diz: se vós morrestes com Cristo também ressuscitaste. Se alguém morre, Jesus disse, como o grão de trigo morre, ele produz muitos frutos, mas se ele não morrer, ele fica só, né? Ele fica só. Ele fica só. Se eu não morrer, nós temos que morrer. Nós temos que morrer, a nossa natureza tem que ser morta, mortificada. Se eu não morrer, eu fico só. Se eu não morrer, o que vai acontecer comigo? O que acontece comigo? Eu vou para onde? Para o lago de fogo e enxofre. E lá eu vou sozinho. Mas se eu morrer, se eu mortificar, se eu morrer como uma semente que cai na terra, você planta 1 grão de milho. 1 grão. E aquele grão cai na terra e morre. E nasce um pé de milho. Daí você pega as espigas que aquele milho deu, aquele pé deu de milho, aquele pé de milho deu, e vai contar quantas espigas, quantos grãos de milho tem aquele pé produziu. Para você entender a lei da multiplicação. Jesus quis dizer que quando um morre, milhares nascem dele. Por causa de um só. De um só. Você pode plantar 1 grão de milho. Depois você pode colher os frutos daquele único grão que você plantou. E você vai pegar muitos grãos. E se você tornar plantá-los de novo, eles morrerão e nascerão
muitos outros pés de milho, que se você também pegar os seus frutos, as suas espigas, debulhar e plantar de novo, quando você vai ver, você tem uma grande plantação de milho. Mas tudo começou de um só. Começou de um só, que se ele ficar só, ele não produz nada, mas quando ele cai na terra e morre, ele produz. Então, o primeiro passo, o primeiro propósito de Deus é que eu, você, nós, todos nós, possamos o quê? Morrer com Cristo. E de que maneira que nós morremos com Cristo? Primeiro, por um homem entrou a morte, que foi Adão, e por um único homem entrou a vida eterna, que é Jesus. Mas para que eu passe da morte para a vida, eu tenho que o quê? Morrer com Cristo Jesus. Morrer com Cristo Jesus. Por isso, nós vamos ter aqui batismo nas águas, e quando alguém desce dentro das águas, ele é imergido nas águas, significa que ele o quê? Que ele morreu com Cristo. E quando arranca ele da água, o que acontece? Jesus levantou dentre os mortos, e ele, com Cristo, ele levantou juntamente, ele está vivo em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Jesus morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque a morte tem poder, tem domínio sobre o pecado. Mas como ele não tinha pecado, não conheceu o pecado, e nunca realizou o pecado, cometeu o pecado, então ele ressuscitou dos mortos, porque a morte não o deteve. Mas ele morreu pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando nós nos tornamos em Cristo, em Cristo, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um, e nós somos um em Cristo Jesus. Por quê? Porque há uma visão só, o corpo de Cristo só existe uma visão, e a visão do corpo de Cristo é essa: Jesus morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. Nós vivemos em Cristo Jesus, nós pertencemos a Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a morte, mas eles andam segundo o Espírito do Senhor. Nós temos que negar. O que significa negar? Renunciar. Se não houver renúncia, nós não podemos aceitar Jesus. Por quê? Aceitar Jesus é estar decidido, é uma entrega total, é uma entrega sem reservas, é uma entrega sem medo, sem receio, é confiança total. Só você pode fazer essa decisão de pegar a sua vida e entregar para o Senhor. Jesus, ele foi entregue por nós. Deus entregou o seu único filho para morrer, mas havia uma certeza que Deus o receberia de volta. Por quê? Porque tudo que Jesus passasse aqui na terra, ele iria vencer tudo e todas as coisas. Por quê? Porque ele é vencedor sobre tudo e todas as coisas. Ele veio, sabe para quê? Para vencer todas as coisas. Por isso que nós confiamos nele, acreditamos nele, e quando nós servimos ao Senhor e entregamos todo o nosso ser a ele, olha, eu confio nele. Por quê? Porque em tudo ele foi vencedor.
Quando Davi esteve aqui na terra, o rei Davi, todas as lutas, todas as batalhas que Davi guerreou, ele ganhou todas, nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. E Davi, ele era uma figura de Jesus, como um rei vitorioso, porque Jesus também, em todas as guerras, em todas as batalhas, o que Jesus fez? Triunfou sobre todos e sobre tudo. Ele é vencedor, saiu para vencer. Está escrito em Apocalipse, diz que quando ele sai para a batalha do Armagedon, está escrito assim: saiu para vencer. Na sua perna está escrito: saiu para vencer, vencedor. Antes da guerra, antes da batalha, ele já é vencedor, ele já venceu. Por quê? Porque todo o poder foi me dado, disse Jesus, em cima do céu, em cima da terra e embaixo da terra. Todo joelho se dobra e toda língua tem que declarar que Ele é o Senhor, e não existe outro além dele. Agora, voltando àquele versículo que eu li a princípio, de João, capítulo 12, eu já vou vir aí vou voltar aqui em Mateus 25, João 12, 26, João 12, 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Preste atenção, se alguém me serve, nós temos que servir quem? Jesus. Se alguém me serve, então siga-me, vem comigo, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E a pergunta é essa: onde Jesus está? Onde Jesus está? Vamos lá em Mateus capítulo 25, versículo 35. Mateus 25, 35. Show? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar? 40 diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Continuando aqui, o versículo 42, aí diz assim: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. 43, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes,
achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me? E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, onde que Jesus está? Onde que Ele está? Se Ele disse assim: se tiver uma pessoa com fome e você for dar comida para aquela pessoa, você está fazendo para mim. Se você não der, você deixou de fazer para mim. Onde Jesus está? Jesus está naquelas pessoas que estão, aquelas que estão com fome, as que estão desamparadas. Eu estive doente, você não foi lá me ver, me ungiu, impôs as mãos sobre mim. Mas Jesus estava doente, mas Ele não morreu na cruz e levou as nossas doenças, nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados? Mas Ele disse: quando você for e fizer isso a alguém, um pequenino, é para mim que você está fazendo. E quando você não for, é para mim que você está deixando de fazer. Então, onde que o Senhor está? Onde tiver uma necessidade, uma carência. Sabe onde que Jesus está? Onde está um pecador, Jesus está lá. Onde está uma prostituta, Jesus está lá. Onde está um ladrão, Jesus está lá. Onde está um doente, Jesus está lá. Onde está um pecador, Jesus está lá. E aonde quer que o Senhor quer que nós estejamos, Ele diz: eu quero que você esteja onde eu estiver. Onde eu estiver, o meu servo, aquele que me serve, estará lá também. Então, qual é o lugar daquele que serve o Senhor? Alguém pode dizer: é na igreja. Na igreja nós vemos, é um lugar que a gente vai para adorar o Senhor, para invocar o nome do Senhor, para cultuarmos o Senhor, para estudarmos a palavra do Senhor, para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estou no meio deles. O Senhor está aqui, com toda certeza. Mas aquele que me serve, onde eu estiver, estará Ele também. E onde estiver uma necessidade, um necessitado, um pobre, um faminto, alguém que está desesperado, sofrendo, perdido, destruído, caído, tenha certeza que Jesus estará lá também. E aí é o desejo dele, que aquele que me serve também deve estar aonde eu estiver. É lá que o Senhor deseja. Por quê? Porque quando nós vamos, por que Ele quer que nós vamos até essas pessoas? Por quê? Porque quando nós nos dirigimos a essas pessoas, nós vamos para quê? Nós vamos para apenas, para vermos a situação dele e nos sensibilizarmos com a situação dele? Não. Tenha certeza que a igreja do Senhor Jesus, ele é a maior entidade, a maior organização não governamental, porque não é mantida com verbas de governo, não existe com ofertas, dízimos, contribuições de pessoas que amam a Deus e a obra de Deus. E com toda certeza a obra que a igreja faz, de levar ao necessitado, levar ao faminto, levar alimento, levar aquele que tem necessidade,
alimento, agasalho, roupa, calçado. Não somente levar isso, mas levar esperança. Quando nós vamos, é uma caravana de esperança que estamos levando para a pessoa. Não somente levando o básico para suprir aquela necessidade do momento, mas mais do que isso, leva-se esperança, leva-se confiança, leva-se uma alegria no coração. Por quê? Porque os céus estão se abrindo, a glória do Senhor está descendo, o poder de Deus está se manifestando. Por quê? Porque quando nós não vamos apenas para nos aparecer, não vamos apenas para chamar a imprensa, para registrar aquilo, para que o nosso nome seja colocado aí em manchetes, em jornais e na mídia. Não é isso, não. Mas quando nós vamos entendendo que nós estamos indo onde o Senhor Jesus está. E Ele está onde está o fraco, o caído, o desesperado, o necessitado. Onde está o doente? Lá vai alguém cheio do Espírito, servo de Deus, fiel a Deus, levando consigo uma botijinha dessa de azeite. Leva consigo a palavra de Deus. E quando você vê um crente fiel indo, lá tem alguém doente, tem alguém enfermo, ele está levando a botija de azeite, ele está indo com a palavra de Deus. Pode ter certeza, quando ele chega naquele lugar, a palavra do Senhor diz: a oração da fé salvará o doente. Unge o doente com óleo, impõe as mãos sobre ele, invoca o nome do Senhor, ora fervorosamente, porque a oração de um justo muito pode, nos seus efeitos e na sua eficácia. E quando ele clama ao Senhor, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor levantará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ser-lhe-ão perdoados. Então, nós levamos o quê? Mais do que esperança. Porque às vezes aquela pessoa, a ciência, a medicina, já desenganou, porque fala assim: olha, para a ciência não tem mais o que fazer, para a medicina não tem mais o que fazer. Mas quando termina o poder do homem, quando termina o conhecimento do homem, tenha certeza que o conhecimento de Deus, o poder de Deus, a glória do Senhor, aquela nuvem que João Batista viu e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo descia daquele lugar sobre Jesus, para levantá-lo como Messias, como Senhor dos senhores. É o mesmo Espírito que está sobre você, é o mesmo Espírito que está sobre a igreja, é o mesmo que está sobre o povo que toma a decisão de sair em nome do Senhor Jesus. Onde está um cansado, oprimido? Eu estou cansado, eu estou em depressão, eu estou sofrendo, e de repente chega uma pessoa tão simples, tão humilde, e ele chega lá e disse: o meu Senhor disse para que venham até Ele todos os que estão cansados, oprimidos, que Ele vai aliviar, e você vai encontrar descanso para a tua alma. Então venha para o meu Senhor, venha conhecer o meu Salvador, venha conhecer aquele que me salvou, aquele que morreu na cruz, por mim e por você também, para que você receba o perdão, para que você receba a salvação, para que você receba a cura para as suas enfermidades, para que você possa ser abençoado, próspero, para que a bênção do Senhor esteja sobre os teus celeiros, sobre a sua vida, que o Senhor abra as comportas dos céus e a bênção dele esteja na sua vida e no seu coração. Se nós lermos a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28, nós vamos ver tudo aquilo que Deus prometeu para aquele que serve a Ele, que segue a Ele, que teme a Ele, aquele que anda na sua presença, que guarda a sua palavra. Ele vai abençoar na cidade, no campo, quando você sair, quando você entrar. Ele abençoará a tua figueira, tudo, a terra, as novidades da terra. O Senhor abençoará tudo que você colocar as tuas mãos, será abençoado, diz o Senhor. O Senhor quer te abençoar. O Senhor abençoar, não é que você seja abençoado, não, mas o próprio Deus disse: eu vos abençoarei.
eu vos abençoarei. Irmãos, eu quero encerrar com isso. A semente cai na terra, ela morre e ela frutifica. Saiba que Jesus disse: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. E vos nomeei para que deis fruto, e o vosso fruto seja digno de arrependimento. O Senhor que nos nomeou para que deis muitos frutos. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, e toda a vara que está ligada em mim produz muitos frutos. Qual é a vontade do Senhor? É que nós possamos produzir muitos frutos. Mas Ele disse: ninguém pode produzir frutos se primeiro não morrer. Se primeiro não morrer, significa o quê? Que a primeira coisa que o Senhor espera de cada um de nós, esse morrer significa uma sincera e verdadeira conversão, um sincero e verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque o que nós somos? Pecadores, falhos, errantes. Nós estávamos estudando hoje a escola dominical, a escola bíblica de ensino de manhã, e nós estávamos falando sobre ofertas, estamos falando sobre a postura do adorador, e nós estávamos dizendo que não basta adorar o Senhor, não basta nós apenas virmos na presença de Deus, na casa dele, e trouxermos a nossa oferta, seja ela financeira para colocar no gasofilaço, seja ela um cântico, uma adoração, seja ela um louvor, seja o que for. Por quê? Porque também vieram diante do Senhor Caim e Abel, e o Senhor recebeu a oferta de Caim? Não, rejeitou. E a oferta de Abel? Ele aceitou, ele recebeu. Mas o que nós entendemos, o que a Bíblia explica é que não existe nenhuma dificuldade no Senhor Deus em aceitar a oferta. Deus aceita a oferta, o problema está no ofertante, porque o Senhor recebe a oferta que nós colocamos no altar, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quando Jesus esteve no templo, a mulher que colocou uma moedinha, era a menor moeda que existia, era uma moeda quase que fosse hoje talvez uns 5 centavos, sei lá, não dá para comprar uns chicletes. Mas a hora que aquela mulher colocou no gasofilaço aquela moedinha, Jesus disse: essa mulher deu mais do que tudo. Todo mundo ofertou, mas essa mulher deu, foi a maior oferta que esse templo já recebeu, desde que ele foi criado. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, e ela fez isso com o coração, fez com alegria. Não valia nada, mas era tudo que ela tinha, e Deus se alegrou, Jesus se alegrou daquela oferta. Agora, o Senhor diz: quando vocês vierem trazer ofertas para expiação de pecado, se as suas posses são boas, pode trazer uma novilha, o Senhor se agradará. Mas se você não tem uma vida financeira bem estabelecida, traz um cordeiro, uma ovelha. Mas se você for pobre, se você for um pobrezinho e não dispõe de valores para ofertar, então traga uma rola, um pombo, para que seja colocado no altar. Por quê? Porque o Senhor receberá também a sua oferta de expiação de pecado, e chegará às narinas de Deus com um cheiro suave e agradável. Deus não vai falar: eu vou aceitar essa oferta porque esse deu um novilho,
esse aqui deu um pombo, vou pensar se eu vou aceitar. Não sei se eu vou aceitar essa oferta, porque é só um pombinho, uma rolinha. Não, seja um pombo, seja uma rola, Deus aceita. O prazer de Deus está no ofertante, não na oferta. Não é oferta grande nem pequena, para Deus todas elas são iguais. Mas o que diferencia é o coração do ofertante, é o coração daquele. Por quê? Porque quando nós nos arrependemos, quando nós abrimos o nosso coração e voltamos para o Senhor, porque aquele que se arrepende, que confessa os seus pecados e abandona a prática do pecado, alcança a misericórdia de Deus, diz a palavra. E aquele que alcançar a misericórdia de Deus, ele pode chegar diante do Senhor e pode trazer a sua oferta de adoração, de louvor, de jejum, seja do que for, e o Senhor se agrada. O Senhor se agrada. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se eu ouço a palavra de Deus e desprezo a palavra de Deus, o que acontece? Até a minha oração será abominável a Deus. Ora, irmão, às vezes passa um carro, está escrito assim: ora que melhora. Ora que melhora, já viu isso? Ora que melhora, e alguém fala assim: não sei, eu oro, mas não melhora. Aí dá vontade de escrever embaixo: veja se a sua oração não tem sido abominável diante do Senhor. Por quê? Porque se você desviou os seus ouvidos de ouvir a palavra do Senhor, pode ter certeza, você vai morrer de orar, não vai melhorar nada. Viu? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito isso na Bíblia, mas também está escrito: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele disse assim: naquele dia eu recolherei os frutos e colocarei no meu celeiro, mas a palha e a eira ele vai guardar no celeiro dele? Não. O que ele vai fazer com a palha e a eira? Vai jogar na onde? Na onde? No fogo. E que fogo é esse? É um lugar que chama Lago de Fogo e Enxofre, que é a segunda morte. É para lá que vão aqueles que não forem salvos. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor está dizendo assim: o que eu tenho que fazer então? Morrer. Nós temos que morrer. Um jovem chegou para Jesus e disse: o que eu preciso fazer para entrar no teu reino? Jesus olhou para ele e falou: você tem que guardar os mandamentos. Ele sorriu. Ele falou: estou salvo. Desde que eu era pequenininho assim, os meus pais me ensinaram a decorar os 10 mandamentos e a viver os 10 mandamentos. Eu não tenho idolatria, eu guardo o sábado. E foi falando tudo lá, todos os mandamentos, foi falando um por um e falando: eu guardo tudo. Estou salvo. Jesus falou: peraí, quase. Por que quase? Falou assim: você é rico, não é? Sim, tenho muitas propriedades. Falou: então faz o seguinte, venda tudo e dê para os pobres. Jesus queria que ele fizesse isso? Não queria.
Jesus ia fazer com ele que nem Deus fez com Abraão. Abraão, você me ama? Ah, sim, Senhor. Tem certeza? Eu tenho. Então pega o teu filho Isaque, sobe o monte Moriá e sacrifica ele para mim, como oferta de expiação de pecado. Mas o senhor quer que eu faça isso? Eu quero. Tá bom, então eu vou fazer. Foi lá, subiu, quando chegou na hora dele sacrificar, amarrou o filho. E a hora que ele foi desferir aquele golpe, para tirar a vida do filho, para oferecer para o Senhor, o anjo bradou, disse: Abraão, faz isso não. Porque o filho perguntou: pai, nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor, mas o Senhor não trouxe o cordeiro para nós oferecermos. E Abraão disse assim: meu filho, eu não trouxe, sabe por quê? Porque o cordeiro Deus proverá. Eu não trouxe porque o cordeiro Deus vai dar, vai enviar para nós. E a hora que o anjo disse: Abraão, não faz isso não, olha para trás, eis o cordeiro que você pediu. Você disse que o Senhor proveria um cordeiro, ele está aí para você colocar no lugar do seu filho. Mate esse cordeiro, mas não mate o seu filho. E aquele cordeiro representava, sabe quem? O Filho de Deus, Jesus. Morre o Filho de Deus, mas não morre você. Morre Jesus, mas não morre você. E agora? Abraão, não faz isso não, porque você não negou o seu filho a mim. A minha bênção virá sobre ti e te alcançará, e todas as nações e todos os homens da terra serão abençoados através de ti, por causa do que você me fez. Se ele dissesse assim: o senhor quer que eu venda tudo do apóstolo pobre? Tá bom, é para já. E a hora que ele fosse sair, Jesus ia segurar ele e falar: não, precisa não faz nada não, pode ficar. Todos os seus bens é seu e o reino de Deus é seu também. Mas a Bíblia diz que aquele moço ficou triste. Por quê? Ele ficou triste porque ele ia para o inferno. Porque ele ia para o inferno, consciente que ele ia para o inferno. Por quê? Porque a coisa mais difícil que tinha ele desfazer do que ele. Jamais eu abro mão de uma agulha que eu tenho. Eu prefiro ir para o inferno, mas não dou uma agulha, não dou nada. E Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E o que tinha no coração dele? O rico confia na sua riqueza. O rico confia, sabe aonde? No seu talão de cheque. O rico confia, sabe onde? No seu depósito bancário. Quanto que ele tem? Quanto que é o seu patrimônio? E o pobre confia em quem? O pobre confia somente no Senhor. Por quê? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O pobre, quando tem necessidade, ele fala assim: eu já vou buscar o Senhor direto, já, para Ele me livrar dessa situação. Amém. Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. E que você possa hoje refletir em tudo aquilo que foi falado aqui. E você possa saber que só existe um na sua vida que vale mais do que tudo e de que todas as coisas. Ele é Jesus. E não pode ser trocado por nada. Tem gente que troca Jesus por, olha, Isaú trocou a bênção da progenitura com um prato de lentilha. Tem gente que troca até com menos. Qualquer coisa ele troca Jesus. Ele abre mão de Jesus por qualquer coisa, qualquer coisinha. Receba o Senhor na sua vida. Receba Jesus no seu coração. Que você possa sair daqui hoje cheio da graça, da unção, da virtude do Espírito Santo.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você diga para o Senhor o quanto você o ama. O quanto Ele é importante para você. Feche os seus olhos. Fale com Ele agora e diga: Senhor, a única coisa que eu preciso hoje é da Tua presença na minha vida, é do Teu amor, é da Tua virtude, é do Teu Espírito. Ah, Senhor, hoje eu quero ser como Jesus, que desceu o Espírito sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da Tua presença, Senhor. Onde o Senhor estiver, eu quero estar também. E se o Senhor estiver onde tem um cansado, um triste, um perturbado, um endemoniado, se o Senhor estiver onde estiver alguém passando fome, alguém necessitando de alguma coisa, eu quero estar lá, Senhor, porque eu sei que o Senhor também estará lá. Ó Senhor, quando Tu esteve aqui na terra, se alguém quisesse encontrar com o Senhor, não encontraria nos palácios, com os reis, com os governantes, com as pessoas ricas e poderosas, mas o Senhor estava na praia, no meio dos pescadores, no meio dos leprosos. O Senhor estava no meio dos pecadores, estava no meio, Senhor, das pessoas que estavam doentes, as pessoas que sofriam, as pessoas que precisavam ser aliviadas. Onde se encontrar Jesus, Ele estava no meio das pessoas que sofriam, Ele estava no meio das pessoas decepcionadas, Ele estava no meio das pessoas que já não tinham mais esperança, Ele estava no meio das pessoas que não tinha mais a quem recorrer. O Senhor estava lá no meio dos famintos para multiplicar os pães, os peixes. O Senhor estava naquela festa onde não dispunha muito de recursos, e ali no meio da festa o vinho se acaba, mas o Senhor estava lá para garantir que o Senhor transformaria a água em vinho, para que aquela cerimônia não fosse interrompida. Onde estavam pessoas pobres, necessitadas, simples, humildes, pessoas que estavam sofrendo, ou na beira do mar da Galileia, no meio das pessoas simples e humildes, o Senhor estava entre eles, na aldeia dos pescadores, levando esperança, levando amor, levando paz, levando alegria, levando saúde, salvação e libertação. E o Senhor disse: onde eu estiver, estejais vós também, que aquele que me serve esteja onde eu estiver, e que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, para irmos em busca daqueles que estão cansados, fracos, necessitados, humilhados, rejeitados, desprezados, aqueles que estão discriminados, aquele, Senhor, que a sociedade já rejeitou, já desprezou, por causa, Senhor, por causa das suas escolhas erradas, da sua vida errada, mas que nós possamos levar esperança, amor, paz a esses corações, porque para isso o Senhor edificou a Tua igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão a Tua igreja de ser cheia da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor.
Ó Deus, estende as tuas mãos agora, e o poder de cura, de libertação, de salvação, de transformação esteja, Senhor, na vida de cada presente, na vida de cada um que nos acompanha agora, Senhor, essa transmissão. Coloca, Senhor, no coração de cada um a tua bênção, a tua unção, a tua paz e a tua alegria. Em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, venha sobre essas vidas agora. Estenda as tuas mãos, Senhor, e alcance todos agora, Pai, trazendo a tua paz, a tua unção, a tua alegria, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz amém. Diga graças a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar. Deus abençoe aqueles que nos acompanharam pela internet. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E com certeza, leia a palavra do Senhor. Busque uma vida dentro dos padrões estabelecidos por Deus, que é a palavra de Deus. Quando você ler a palavra, procure ver aquilo que você tem vivido, o seu estilo, o seu padrão de vida, o quanto ele está longe, distante daquele que Deus estabeleceu. E você possa morrer a cada dia. Morrer a cada dia é quando eu morro o meu estilo de vida para adotar o estilo de vida que o Senhor Deus estabeleceu na sua palavra. Assim eu estarei morrendo. E quanto mais eu morro, mais eu frutifico. Quanto mais eu morro, mais cheio da graça e da misericórdia do Senhor eu fico. Quanto mais você morrer, Paulo disse, despojar do velho homem. Quanto mais eu despojo do velho homem, mais eu me renovo e me revisto de uma nova criatura em Cristo Jesus, através da sua palavra. Então leia a palavra, e que você possa mudar a sua vida, o seu estilo de vida, dentro dos padrões estabelecidos por Deus na sua palavra. Amém? Por hoje é só, pessoal. Nós vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém? Aplauda ao Senhor, Ele é digno. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Irmão, Deus permitiu essa chuva para abençoar, para molhar a terra, para refrescar, para você dormir uma noite gostosa aí, mais fresquinho. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.